O exército italiano durante a Segunda Guerra Mundial sempre foi motivo de piadas devido à sua falta de competência e também pelo seu fracasso. Hoje vamos analisar os fatores que prejudicaram o exército durante a Segunda Guerra Mundial e também vamos ver se essa má reputação dele realmente é totalmente justificada ou não. Inicialmente, vamos começar falando um pouco do contexto. Desde 1922, a Itália estava sob a liderança de Benito Mussolini, conhecido como Segundo Doce ou também o Líder. Benito Mussolini imaginava nada menos do que a restauração do Império Romano, uma ambição que até Hitler incentivava, chegando a chamá-lo de um dos Césares. Apesar das grandes ambições de Mussolini, as tropas que ele enviou no campo de batalha receberam equipamentos de baixo padrão, incluindo tanques com blindagem fina e pouco poder de fogo. Vamos agora estar analisando a liderança da Itália durante a Segunda Guerra Mundial, começando com o próprio Mussolini. Ele estava ansioso para se envolver no conflito, mas Pietro Badoglio e Italo Balbo, dois de seus principais marechais, aconselharam para ele ter paciência. Mussolini acreditava que o mundo logo estaria sob o domínio do eixo e esperava garantir territórios para a Itália. Como resultado disso, ele ignorou as deficiências de seu exército, que ficaram muito evidentes apenas 2 semanas após a invasão italiana na França. Além disso, a falta de equipamentos, alguns dos quais foram perdidos devido à participação da Itália em guerras na Espanha e também na África Oriental, piorou ainda mais a situação. E para complicar mais ainda, o alto comando italiano não estava à altura dos outros grandes poderes. Muitos dos marechais de Mussolini ganharam suas posições por afiliação política e lealdade pessoal e não por experiência militar. A incompetência não se limitava aos altos escalões da estrutura de comando. MacGregor Knox, em seu livro sobre o assunto, oferece uma explicação detalhada sobre o porquê disso. A base camponesa da sociedade italiana, setor industrial relativamente pequeno e estritamente seletivo, significou uma escassez generalizada de recursos técnicos e talento que colocou limites severos sobre até que ponto as forças armadas poderiam chegar, comissionar, operar e manter máquinas complexas. Essa situação resultou em uma falha generalizada na adaptação à natureza em constante mudança do combate. Muitos oficiais preparavam seus soldados para cenários da Primeira Guerra Mundial e os equipavam com armas ultrapassadas. A Itália também estava em desvantagens em termos de capacidade industrial e recursos naturais. Para vocês terem uma ideia de como a situação era realmente grave, em certo momento as divisões de infantarias italianas estavam com um déficit de aproximadamente 15 mil peças de artilharias contemporâneas, mas as fábricas militares italianas só conseguiam produzir 8% desse número em um ano. Além disso, a artilharia disponível para os soldados italianos frequentemente apresentavam defeitos. No livro de Frank Joseph, ele cita um soldado australiano, Robert Donovan, que afirmou: A artilharia italiana era definitivamente boa na luta. Mas tiveram graves problemas por causa da incrível má qualidade dos seus projéteis, muitos não conseguiram estourar, e aqueles que o fizeram, foram ineficazes. Durante toda a guerra, as indústrias da Grã-Bretanha e de seus aliados superaram as indústrias italianas na produção de artilharia, aeronaves e navios.
e, assim como a Alemanha, a Itália sofria com escassez de recursos naturais, como o carvão e também o petróleo, necessário para abastecer essas fábricas. Agora que entendemos que tanto o comando quanto a produção de recursos da Itália eram inferiores aos seus vizinhos, vamos analisar as forças e os equipamentos da Itália. A marinha era de longe a melhor coisa que a Itália tinha. Sua presença no mar Mediterrâneo era imponente, com seus destroyers, submarinos e barcos torpedeiros superaram em números os da Grã-Bretanha e da França na região. Mas a marinha enfrentava dois problemas significativos. A primeira delas era a sua prejudicada escassez de combustível. O segundo motivo era que a marinha, assim como a infantaria, não podia depender da força aérea. Isso se deve, em grande parte, ao estado desorganizado da força aérea, composta por vários tipos de aeronaves, e assim como a infantaria com armas da Primeira Guerra Mundial, alguns pilotos italianos eram obrigados a voar em biplanos ultrapassados, mesmo na fase final da guerra. Além disso, em setembro de 1939, menos da metade dos aviões da Itália estavam operacionais. Mas de todos os ramos militares, pode-se argumentar facilmente que as forças terrestres sofreram mais com a falta de equipamentos e também de suprimentos. Em 1940, apenas cerca de um quarto das divisões da Itália estavam abastecidas com uma quantidade suficiente de armas e rações. As armas que chegavam às mãos desses soldados eram às vezes ultrapassadas, com o recém-adotado rifle Carcano sendo às vezes trocado por rifles da Primeira Guerra Mundial devido a seu alcance limitado, precisão e problemas de travamento. Além disso, a partir de 1937, cada divisão de infantaria era composta por apenas 2 regimentos de infantaria em vez de 3. Assim, à medida que o número total de divisões aumentava, a capacidade de combate de cada divisão diminuía. Cada uma dessas novas divisões precisava de um novo comandante. Isso era um problema para a Itália, já que ela não tinha muitas opções de marechais. É verdade que o sistema binário proporcionava a cada divisão italiana mais mobilidade, mas essa vantagem era anulada pelo fato de que os italianos enfrentavam inimigos motorizados no campo de batalha. Em grande parte, as divisões italianas não eram motorizadas, já que o país não tinha capacidade industrial para produzir peças automotivas. No geral, podemos concluir de forma definitiva que o exército italiano teve um desempenho ruim durante a Segunda Guerra Mundial. Falhou em fazer um avanço na França, falhou em invadir a Grécia e também a Iugoslávia sem primeiro solicitar o apoio alemão, e falhou em controlar o norte da África, apesar de superar em número as forças britânicas na Líbia em 10-1 durante a planejada invasão do Egito. Assim, a série de fracassos da Itália e sua rendição precoce em 1944 pode ser atribuídas à liderança imprudente, à falta de industrialização, aos recursos escassos, bem como às deficiências e à escassez de equipamentos, em vez de a falta de soldados corajosos e dedicados. Esse parece ser o consenso entre os historiadores modernos. Embora no livro Ascensão e a Queda do Terceiro Reich um argumento menos conhecido é apresentado, o autor aponta para a falta de apoio popular entre o povo italiano, que, ao contrário dos alemães, nunca abraçou verdadeiramente o fascismo
para explicar a incapacidade do regime de Mussolini de resolver os problemas que discutimos ao longo deste vídeo. E bom, entusiastas, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Já conto com o seu like e a sua inscrição para assim estar apoiando o nosso canal. Comente aí também o que você achou sobre o vídeo. Tenha aí uma ótima semana e nos vemos nas próximas aventuras históricas.